Deixa ele aí. Não é problema nosso. Vamos embora. A voz cortou o silêncio da rua escura naquela noite de domingo. Eram 10h40 da noite. Rua dos Operários no bairro Jardim Industrial. Poste queimado há semanas. Iluminação pública precária. Casas fechadas. Ninguém na calçada. Apenas escuridão e silêncio. Seu Ademir estava sentado no meio-fio da calçada, tentando processar o que acabava de acontecer. Ele tinha 82 anos. Cabelos completamente brancos e ralos. Costas curvadas por décadas de trabalho, como professor em pé, na frente do quadro negro. Acabava de ser deixado ali pelos sobrinhos que ele tinha criado como filhos. Rodrigo tinha 43 anos e estava ao volante do carro com expressão dura e determinada. Sandra, de 38 anos, estava no banco do passageiro, evitando olhar para trás, porque sabia que se olhasse, talvez não tivesse coragem de seguir em frente com aquilo. Os dois eram irmãos. Filhos únicos do irmão mais novo de seu Ademir, que tinha morrido 15 anos atrás num acidente de carro brutal na rodovia que ligava a cidade ao interior. A mãe deles tinha morrido no mesmo acidente. Rodrigo tinha 28 anos na época. Sandra tinha 23, já eram adultos, já trabalhavam, mas mesmo assim, seu Ademir tinha aberto as portas da casa dele. Tinha acolhido. Tinha ajudado financeiramente nos momentos difíceis. Tinha sido presença constante. Tinha sido pai quando eles precisaram de um. Rodrigo ligou o motor. Sandra olhou pelo retrovisor uma última vez. Viu a silhueta do tio sentado sozinho na escuridão. Sentiu um aperto no peito, mas não disse nada. Rodrigo acelerou. O carro desapareceu na esquina, deixando uma nuvem de poeira no ar parado da noite. Seu Ademir ficou ali sentado sem entender exatamente o que tinha acontecido. Meia hora atrás, estavam jantando na casa de Rodrigo. Ele morava com os sobrinhos havia 3 anos, desde que ficou viúvo, e começou a ter dificuldades para viver sozinho. Não conseguia mais cozinhar direito, esquecia o fogão ligado, perdia as contas. Os sobrinhos ofereceram ajuda, disseram que ele podia morar com eles. Ele aceitou grato. No começo deu certo. Eles eram atenciosos, cuidavam dele, levavam no médico, compravam remédios. Mas, aos poucos, a situação mudou. Rodrigo começou a reclamar dos gastos. Sandra dizia que cuidar de velho dava muito trabalho. Conversas baixas que eles achavam que ele não ouvia, olhares cansados, suspiros de impaciência. Naquela noite, durante o jantar, seu Ademir pediu ajuda para cortar a carne porque suas mãos tremiam com artrite. Rodrigo bufou irritado. Sandra revirou os olhos. Depois do jantar, Rodrigo disse que iam sair um pouco, pegar remédio na farmácia 24 horas. Seu Ademir disse que queria ir junto, tomar um ar. Rodrigo concordou sem entusiasmo. Entraram no carro, dirigiram por 15 minutos. Pararam naquela rua deserta e escura. Rodrigo disse para ele descer 1 minuto, que precisavam conferir algo no porta-malas. Seu Ademir desceu, sentou no meio-fio porque suas pernas estavam cansadas, e então ouviu o motor ligando, ouviu a conversa rápida, viu o carro indo embora. Agora estava ali, sozinho. Tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam bem. A artrite nos joelhos tornava movimentos bruscos difíceis e dolorosos. Ficou sentado, esperando, achando que eles voltariam, que era algum mal-entendido, que tinham ido buscar o remédio e já voltavam para buscá-lo. 1 hora passou, depois 2. O frio da noite começou a penetrar o casaco fino que ele vestia. Suas mãos tremiam. Não só de artrite, mas de frio e medo. A rua continuava deserta. Nenhum carro passava, nenhuma pessoa. Apenas o vento frio soprando folhas secas pela calçada rachada. Às 1h15 da madrugada, um carro finalmente apareceu na rua. Era um Gol branco com adesivo de aplicativo de transporte no vidro. Caio estava dirigindo voltando para casa depois de um domingo de trabalho.
Tinha 29 anos e trabalhava como motorista de app havia 2 anos para complementar a renda do emprego fixo como atendente de farmácia. Ele viu a figura sentada no meio-fio, iluminada pelos faróis. Diminuiu a velocidade. Passou devagar. Olhou pelo retrovisor. Parou o carro. Voltou em marcha ré. Estacionou. Desceu. O senhor está bem? Seu Ademir levantou a cabeça. Olhou para o rapaz jovem que se aproximava. Tô esperando meus sobrinhos. Eles foram buscar remédio. Disseram que voltavam logo. Caio olhou ao redor. Rua deserta. Nenhuma farmácia por perto. Nenhum estabelecimento aberto. Olhou para o relógio. 1h20 da madrugada. Faz quanto tempo que o senhor está esperando? Não sei direito. Umas 2 horas, talvez. 3. Perdi a noção. Caio sentiu algo errado naquela história toda. Agachou ao lado do senhor, viu as mãos tremendo, a roupa fina e inadequada para o frio da noite, os olhos cansados e confusos. O senhor tem telefone? Consegue ligar para eles? Não tenho celular. Nunca aprendi a usar direito. Eles que cuidam dessas coisas. E o senhor sabe o endereço deles? Onde eles moram? Seu Ademir pensou. Tentou lembrar. Mas não conseguia. Morava com eles havia 3 anos, mas nunca prestou atenção no endereço exato. Quando saía, era sempre com eles. Nunca sozinho. Não sabia voltar. Não lembro. Sei que é perto do Mercado Grande, mas não sei o nome da rua. Caio respirou fundo. Estava claro o que tinha acontecido. O senhor tinha sido abandonado, deixado ali de propósito, pela própria família. O senhor tem algum documento? Identidade? Qualquer coisa com nome e endereço? Seu Ademir colocou a mão no bolso do casaco. Tirou uma carteira velha de couro marrom. Entregou para Caio. Dentro tinha identidade, cartão do SUS, carteirinha de aposentado e algumas fotos antigas amareladas pelo tempo. Caio olhou a identidade. Ademir Santos Silva, 82 anos. Endereço antigo de 30 anos atrás. Não ajudava. Olhou as fotos. Uma mostrava um homem mais jovem de terno numa sala de aula. Outra mostrava o mesmo homem com 2 crianças pequenas. Outra mostrava formatura. Ele de beca. Placa dizia, professor homenageado, 35 anos de magistério. O senhor foi professor? Fui. Matemática. Ensinei por 42 anos na rede pública estadual. Maior parte do tempo na Escola Estadual Dom Pedro, no centro da cidade. Comecei em 1962 como professor auxiliar. Me aposentei em 2004. Ensinei gerações inteiras. Vi meninos se tornarem pais. Vi meninas se tornarem mães. Vi alunos virarem médicos, engenheiros, professores também. Alguns me encontravam na rua anos depois. Agradeciam. Diziam que eu tinha feito diferença. Isso sempre me emocionou muito. E essas crianças nas fotos são meus sobrinhos, Rodrigo e Sandra. Filhos do meu irmão que morreu num acidente. Eu criei eles, desde pequenos. Eram só crianças quando os pais morreram. Eu cuidei, coloquei na escola, paguei faculdade, criei como se fossem meus filhos. Caio sentiu raiva subindo pelo peito. O homem tinha criado aquelas crianças, tinha sido pai para eles, e agora eles o abandonavam numa rua escura no meio da madrugada. Vem comigo, seu Ademir, vou levar o senhor para minha casa. Amanhã a gente resolve isso. Mas meus sobrinhos... Seus sobrinhos não vão voltar. Desculpa ter que falar assim, mas eles deixaram o senhor aqui de propósito e não vão voltar. Seu Ademir ficou em silêncio processando aquelas palavras. No fundo ele já sabia, mas ouvir em voz alta tornava real. Doía mais. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado. Caio ajudou ele a se levantar. Apoiou o braço dele, levou até o carro. Abriu a porta traseira. Ajudou ele a entrar. Colocou o cinto. Foi para o banco do motorista. Ligou o aquecedor. Dirigiu para casa. Morava num apartamento pequeno de 2 quartos que dividia com a irmã mais nova, Larissa, de 24 anos. Chegaram quase 2 da manhã.
Larissa estava acordada estudando para a prova da faculdade de enfermagem. Levantou assustada quando viu o irmão entrando com um senhor idoso. Caio explicou rapidamente. Larissa entendeu na hora. Ajudou a preparar o sofá-cama. Trouxe cobertores limpos. Preparou chá quente. Ofereceu para seu Ademir. Ele bebeu devagar enquanto contava a história completa. Como tinha criado os sobrinhos. Como tinha se mudado para a casa deles. Como foi aos poucos, sendo tratado como fardo. Como foi abandonado. Na manhã seguinte, Caio acordou cedo. Deixou seu Ademir dormindo. Foi até a farmácia onde trabalhava. Conversou com o gerente. Explicou a situação. Pediu para sair mais cedo naquele dia. O gerente concordou. Caio voltou para casa. Almoçou com seu Ademir e Larissa. Depois pegou o celular. Tirou foto da identidade de seu Ademir, das fotos antigas que estavam na carteira. Escreveu um post detalhado explicando o que tinha acontecido. Postou em grupos de Facebook do bairro, em grupos de WhatsApp, marcou páginas de notícias locais. Pediu ajuda para localizar a família. Pediu que compartilhassem. O post viralizou em poucas horas. Pessoas indignadas, revoltadas, compartilhando, comentando. Alguém reconheceu seu Ademir nas fotos antigas. Disse que ele tinha sido professor na Escola Estadual Dom Pedro há décadas. Que tinha ensinado gerações inteiras. Que era respeitado e querido. Outros ex-alunos começaram a aparecer nos comentários, contando histórias, dizendo como seu Ademir tinha sido importante na vida deles, como tinha sido paciente, dedicado, como tinha ajudado alunos com dificuldade, como tinha ficado depois da aula, ensinando sem cobrar nada, como tinha feito diferença real na educação de centenas de jovens. No fim da tarde, uma ex-aluna chamada Beatriz enviou mensagem inbox para Caio. Disse que tinha sido aluna do seu Ademir nos anos 80, que ele tinha mudado a vida dela, que por causa dele ela tinha conseguido passar no vestibular e virar engenheira, e que conhecia os sobrinhos dele, Rodrigo e Sandra. Passou o endereço completo da casa onde eles moravam. Caio agradeceu. Pegou o endereço. Foi até lá. Rua Antônio Carlos, número 523, casa de 2 andares bem cuidada, portão de ferro, jardim na frente, carro na garagem. Bateu na porta. Sandra atendeu. Reconheceu seu Ademir que estava junto com Caio. Ficou pálida. Tio Ademir, o que o senhor está fazendo aqui? Vim buscar minhas coisas e saber por que vocês me deixaram abandonado numa rua escura. Sandra tentou falar, mas as palavras não saíam. Rodrigo apareceu atrás dela. Viu o tio, viu Caio, entendeu que tinha dado errado. Olha, tio, a gente pode explicar. Explicar o quê? Que vocês me abandonaram, que me deixaram sozinho no frio esperando vocês voltarem, que mentiram dizendo que iam buscar remédio? Caio deu um passo à frente. Sua voz estava controlada, mas firme. Vocês sabem quem é esse homem? Sabem o que ele fez por vocês? Rodrigo e Sandra ficaram em silêncio. Caio continuou. Ele criou vocês. Quando os pais de vocês morreram, ele poderia ter colocado vocês num orfanato. Poderia ter seguido a vida dele. Mas não. Ele assumiu a responsabilidade. Criou vocês como filhos, pagou escola, pagou faculdade. Abriu mão da própria vida para dar uma vida digna para vocês. E agora que ele está velho, que precisa de cuidado, vocês jogam ele fora como lixo. Sandra começou a chorar. Rodrigo tentou se defender. A gente não tinha estrutura para cuidar dele. Ele dá muito trabalho, esquece as coisas, precisa de atenção o tempo todo. A gente tem trabalho, tem vida. Não dá para ficar cuidando de velho o dia inteiro. Então vocês deviam ter procurado ajuda, um asilo, um cuidador, assistência social, qualquer coisa. Menos abandonar ele numa rua escura no meio da madrugada. Caio tirou o celular, mostrou o post que tinha feito. Milhares de curtidas, centenas de comentários, compartilhamentos se multiplicando. A cidade inteira sabe o que vocês fizeram. Ex-alunos do seu tio estão vendo isso. Pessoas que ele ajudou, pessoas que ele ensinou.
todas sabendo que vocês abandonaram o homem que criou vocês. Rodrigo leu alguns comentários. Ficou vermelho, depois branco. Sandra cobriu o rosto com as mãos. As consequências começavam a aparecer. Comentários marcando nomes deles, pessoas reconhecendo, pedindo boicote aos negócios de Rodrigo, que tinha uma oficina mecânica, pedindo que Sandra fosse demitida do emprego numa loja de roupas. Nos dias seguintes, a pressão só cresceu. Jornal local publicou matéria. Professor aposentado abandonado pela família que ele criou. A história ganhou repercussão. Pessoas começaram a aparecer na porta da casa de Rodrigo e Sandra, não para agredir, mas para expressar decepção, para dizer que sabiam o que eles tinham feito, para mostrar que a comunidade não esquece. Clientes da oficina de Rodrigo cancelaram serviços, disseram que não queriam fazer negócio com alguém capaz de abandonar o próprio tio. A loja onde Sandra trabalhava recebeu reclamações. A gerente chamou ela. Disse que a empresa valorizava ética e família, que aquela situação estava prejudicando a imagem da loja. Deu um ultimato. Ou ela resolvia a situação ou seria demitida. Uma semana depois, Rodrigo e Sandra bateram na porta do apartamento de Caio. Ele atendeu. Eles estavam com expressão derrotada. Pediam para falar com o tio. Caio chamou seu Ademir. Ele veio até a porta. Olhou para o sobrinho sem dizer nada. Rodrigo falou primeiro. Tio, a gente veio pedir desculpas. A gente errou muito e a gente quer consertar. Consertar como? Voltando no tempo, apagando o que vocês fizeram. Sandra entrou na conversa com voz embargada. A gente quer que o senhor volte. A gente vai cuidar direito dessa vez. A gente vai contratar um cuidador. Vai dar atenção. Vai fazer tudo certo. Seu Ademir balançou a cabeça. Não quero voltar. Não depois do que vocês fizeram. Eu confiei em vocês. Achei que vocês me amavam como eu amei vocês. Mas eu estava errado. Tio, por favor. A gente sente muito. A gente vai compensar. A gente promete. Promessas de quem me abandonou não valem nada. Eu vou ficar aqui. Com pessoas que me tratam como gente. Que me deram abrigo quando vocês me jogaram fora. Caio interveio. Mas vocês precisam ajudar financeiramente. Ele morava com vocês. Vocês têm responsabilidade. No mínimo pagar pensão alimentícia, medicamentos, custos médicos. Rodrigo concordou imediatamente. Disse que ia pagar, que ia assumir todas as despesas. Caio pegou papel e caneta. Fez um termo simples. Rodrigo e Sandra assinaram se comprometendo a pagar R$ 1.500 mensais para custear os cuidados com o tio. Valor que seria depositado na conta que Caio abriu para seu Ademir. Mas mesmo com o dinheiro garantido, seu Ademir se recusou a voltar. Não queria morar com quem o tinha descartado. Caio e Larissa disseram que ele podia ficar quanto tempo precisasse, que eram só 2 jovens num apartamento pequeno, mas que havia espaço para 3, que família não é só sangue, é quem cuida, quem fica, quem escolhe estar presente. Nos meses seguintes, seu Ademir se adaptou à nova rotina. Caio o levava nos médicos, Larissa preparava comida, eles conversavam, ouviam histórias dele, sobre os anos como professor, sobre os alunos que passaram pela vida dele, sobre a esposa que tinha morrido, sobre os sonhos que teve e que realizou, sobre a satisfação de ter feito diferença na vida de tantas pessoas. Ex-alunos começaram a visitar. Batiam na porta querendo agradecer, traziam presentes, passavam horas conversando, relembrando aulas, contando como aquela aula de matemática de 20 anos atrás tinha mudado o rumo da vida deles. Seu Ademir ouvia com olhos brilhando. Ele não tinha riqueza material, mas tinha algo mais valioso: legado, memória, gratidão de pessoas que ele tinha tocado. Rodrigo e Sandra continuaram pagando a pensão, mas nunca mais foram visitar. Não por recusa de seu Ademir, mas por vergonha própria.
Não conseguiam olhar no olho do tio sabendo o que tinham feito. A cidade não esqueceu. Onde iam, carregavam a marca. As pessoas sabiam, comentavam, julgavam. 6 meses depois do abandono, um programa de TV local fez reportagem sobre o caso. Entrevistaram seu Ademir. Ele contou a história, sem rancor, sem raiva, apenas com tristeza pela traição, mas também com gratidão por Caio e Larissa, por ex-alunos, por pessoas que provaram que bondade ainda existe. O programa repercutiu. Mais ex-alunos apareceram, criaram um fundo de ajuda. Pequenas doações de dezenas de pessoas que tinham sido alunos dele ao longo de 4 décadas. Juntaram dinheiro suficiente para alugar um apartamento pequeno para ele. Mobiliaram, equiparam, deram autonomia de volta para ele. Seu Ademir se mudou para o apartamento próprio, mas continuou próximo de Caio e Larissa. Jantavam juntos toda semana, comemoravam aniversários. Eram família agora, não por sangue, mas por escolha, por amor verdadeiro, por presença. E Caio aprendeu algo que nunca esqueceu. Que família não é quem compartilha DNA, é quem fica quando tudo desmorona. É quem escolhe cuidar quando seria mais fácil abandonar. É quem vê valor onde outros veem fardo. E seu Ademir, aos 82 anos, aprendeu que o legado mais importante que ele deixou não foram as aulas de matemática, foi o exemplo de dignidade, de dedicação, de amor sacrificial. Exemplo que tocou centenas de vidas e que, no fim, voltou para ele quando mais precisava. Porque o que você planta durante a vida volta, às vezes de formas inesperadas, às vezes de pessoas que você nem lembra, mas volta, sempre volta. Se você tem alguém idoso na família, visita, liga, mostra que essa pessoa importa, porque um dia você também vai envelhecer e vai querer ser tratado com dignidade. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa história. Porque histórias de perdão e recomeço precisam ser contadas. Sempre. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.